O tema do nosso sermão nessa manhã se chama Luz nas Trevas. Luz nas Trevas. Amém, queridos? João, capítulo 3, leitura a partir do verso 16. Todos acharam? Nós podemos ler? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho, no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, revela, Pai, ilumina os nossos olhos, ilumina os olhos do nosso coração, para compreender o Teu Evangelho, Pai, para compreender a Tua verdade, sendo alicerçada, plantada, cultivada em nossos corações, para que em nossos corações a Tua palavra encontre solo fértil para frutificação, Pai, para darmos frutos dignos, Pai, do Seu reino. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar nessa manhã a nossa mais completa dependência, Pai, para compreender a Tua verdade, para compreender o caráter mais profundo do Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que o Senhor é a pessoa mais importante no nosso meio, Pai. Por isso, glorifica o Teu nome em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, existe uma frase que eu não sei se vocês já ouviram, que diz o seguinte: nós devemos avaliar mais as pessoas pelo que elas sofrem e menos pelo que elas fazem. Nós devemos avaliar as pessoas mais pelo que elas sofrem e menos pelo que elas fazem. Por que dessa frase, queridos? Porque naturalmente nós temos o impulso de avaliar externamente aquilo que as pessoas fazem, de maneira superficial. Essa é uma tendência natural do ser humano. Nós temos preconcepções acerca do outro, não é verdade? Nós estabelecemos vereditos, julgamentos a partir daquilo que a gente vê. E nem tudo que a gente vê é profundamente suficiente para avaliar alguém, igualmente com profundidade. Isso é natural de todo ser humano. Agora, quem nunca já sentou com um desafeto ou com uma pessoa que está perturbando o seu coração? Você senta com ele, ele derrama a sua alma para você, você derrama a sua alma para ele, e você sai ali a partir de uma conversa sincera, verdadeira, se entendendo com essa pessoa, e amando mais esse irmão, e amando mais essa pessoa. Quem nunca passou por isso, né? Onde os pressupostos, eles são colocados abaixo. Porque você deixou de olhar para aquilo que ela faz e começou a olhar para o seu sofrimento. Porque não se enganem, queridos, por trás de toda atitude há um sofrimento. Por trás de toda atitude há uma questão, há um coração quebrado como o nosso. Amém, queridos? Isso se chama empatia. Isso se chama compaixão. Isso se chama amor na perspectiva do reino de Deus, do Evangelho. Quem já ouviu falar de outra frase?
O que os olhos não veem, o coração não sente. É isso, né? É impossível nós sentirmos, enxergarmos, nos compadecermos daquilo que há de mais profundo no coração de alguém, se nós não somos capazes de ver. De ver. Se nós não somos capazes de ver o coração do nosso irmão, nós não somos capazes de amá-lo. Nós não somos capazes de nos compadecer. E a nossa avaliação vai se restringir àquela que a gente faz superficial. Sempre. Sempre. Nós vamos nos restringir a avaliar somente pelo comportamento e não por aquilo que está por trás do comportamento. É por isso que, insistentemente, queridos, a gente diz aqui, participe das atividades da igreja. Porque participando das atividades da igreja, você caminha com quem? Com os irmãos. Pequeno grupo, comunhão, reunião de oração, tudo aquilo que envolve as nossas atividades da igreja. Porque se nós não somos capazes de ver verdadeiramente o nosso irmão, nós não somos capazes de amar o nosso irmão. Você quer de verdade amar o seu irmão, pedir para que Deus faça algo sobrenatural no seu coração, sem ser capaz de ver o que o seu irmão sofre, isso não existe. A gente é ser humano, né? A gente tem as nossas inclinações pecaminosas. Deus, ele não vai fazer você amar o seu irmão por osmose. Por isso que o amor é uma atitude, não é verdade? De olhar para aquilo que está para além dos comportamentos. A gente é desafiado a olhar para o coração, a olhar para o sofrimento. Mas eu queria fazer uma pergunta desafiadora para os irmãos nessa manhã. E se nós fôssemos capazes de enxergar o que Jesus enxerga? E se fôssemos capazes de ver o que Jesus vê? Se nós sentimos o coração do nosso irmão a partir daquilo que a gente vê, o que nós sentiríamos se víssemos da maneira como Jesus vê? Já pararam para se perguntar acerca disso? O que nós sentiríamos? De que maneira o nosso coração seria comovido se nós enxergássemos e víssemos a sociedade como Jesus enxerga? E isso faz total diferença, queridos. Faz total diferença. E tem a ver, inclusive, com esse texto. Com o texto de João, capítulo 3. Leitura a partir do verso 16. Porque qual foi a sociedade, qual foi o mundo que Jesus viu? Jesus viu um mundo em trevas. Jesus veio ao mundo, o Deus encarnado, o Criador dos céus e da terra, o Verbo de Deus, ele veio à humanidade e enxergou a humanidade como de fato ela é, de maneira nua e crua. E tudo que ele viu foi trevas. Essa foi a visão de Cristo. Mas para a gente compreender melhor esse texto, é importante nós olharmos para o contexto do Evangelho de João. O Evangelho de João foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito. Por quê? Porque esse livro é fruto da velhice de João. Muito possivelmente João redigiu esse livro quando ele já estava na sua velhice, na ilha de Patmos, na cidade de Éfeso, depois de ter sido preso na ilha de Patmos, já com uma experiência profunda, robusta, acerca da sua vivência com Cristo, com um olhar mais sensível em relação ao Evangelho. Por isso que, se nós compararmos o Evangelho de João com o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nós percebemos um olhar mais sensível acerca de Cristo. Um olhar mais profundo da cristologia. E é por isso também que o principal objetivo do Evangelho de João é revelar a divindade de Cristo. Esse é o principal aspecto do Evangelho de João. João, ele tem a principal finalidade de revelar Jesus, não como filho do homem, não como servo sofredor, mas principalmente como filho de Deus, como Deus encarnado.
Por isso o Evangelho de João não começa com genealogia. Já pararam para pensar nisso? O Evangelho de João começa dizendo: o Verbo se fez carne. O Deus do universo encarnou e agora habita no meio dos homens, para poder revelar a divindade de Cristo. E é muito interessante porque João ele usa várias metáforas para poder falar sobre a divindade de Cristo. Ele fala que Jesus é o bom pastor. Ele fala que Jesus é o pão da vida. Jesus é a videira verdadeira. Assim como ele também fala que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E de maneira implícita, queridos, talvez a principal mensagem que a gente consegue enxergar aqui no Evangelho de João, capítulo 3, é que Jesus é a luz que dissipa as trevas. Jesus é a luz do mundo que salva uma humanidade mergulhada nas suas próprias trevas. No próprio Evangelho de João, Jesus ele afirma: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João também afirma: nele está a vida e essa é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. João capítulo 12, verso 46 e João capítulo 1, versos 4 a 5. Então o que a gente pode perceber acerca disso? Jesus ele veio ao mundo como luz que dissipa as trevas. E o que está implícito nisso? O fato de que Jesus veio numa missão de paz. Numa missão de salvação. Por isso João ele afirma que Jesus ele não veio ao mundo para condenar a humanidade, mas para salvar. Portanto, aquele que crê em Cristo já está salvo. Mas quem não crê já está condenado. Aí você fala: pastor, mas eu não estou entendendo. Ou Jesus veio para salvar, ou para condenar. Mas o que esse texto está querendo dizer? No juízo, no final de todas as coisas, o principal juiz da humanidade será o Pai. Será o Pai. E com 100% de certeza, aqueles que creram em Cristo serão salvos. Mas aqueles que não creem em Jesus Cristo serão julgados pelo Pai. E o veredito é certo: eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a sentença que é estabelecida. Foi esse o mundo que Jesus viu, queridos. Um mundo que amou as trevas em detrimento da luz. Então eu torno a perguntar para os irmãos: o que nós sentiríamos se víssemos o que Jesus vê? Como nosso coração seria comovido? Como nosso coração seria afetado se nós enxergássemos com a sensibilidade a humanidade da forma que Cristo enxerga? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer nessa manhã. E eu digo para os irmãos, o que Jesus viu quando ele olhou para a humanidade? Se ele estivesse aqui hoje, no século 21, o que Jesus veria? Ele veria um mundo escravo do seu próprio mal. Ele veria um mundo que, apesar de valorizar os seus desejos pessoais, se encontra imerso em vazio. E talvez esse seja um dos grandes paradoxos da humanidade, né? As pessoas hoje cada vez mais têm valorizado seus desejos pessoais, mas cada vez mais elas se encontram vazias. É isso que Jesus veria. Ele veria um espesso manto de trevas sobre a humanidade. Ele veria guerras e rumores de guerra no mundo, no Oriente Médio.
tornando pessoas reféns da própria guerra e do próprio orgulho egoísta do ser humano. Ele veria os regimes ditatoriais, que tornam a vida das pessoas um peso. Ele veria a desigualdade social. Ele veria o mau caratismo de pessoas que no principal, problema que a gente teve nos últimos anos de ordem sanitária, desviou dinheiro da saúde na pandemia. Pessoas que no comércio aumentaram valores de kits e itens essenciais por conta da demanda. Jesus, ele olharia para todos esses problemas. Mas talvez a gente pense o seguinte: esse problema está muito distante de nós. E talvez a gente não dimensione porque parece que não faz parte da nossa realidade, né? Mas eu vou aproximar um pouquinho mais. Ele veria pessoas no Barreto hoje, sem teto, dormindo no inverno. Que tem aos montes aqui no Barreto. Ele veria moradores de rua imersos nas drogas. Escolhendo drogas em detrimento de alimento. Ele veria crianças sendo exploradas pelos seus pais para poder pedir dinheiro na rua. Para botar uma balinha no retrovisor, quando essa criança deveria estar sendo amada, cuidada, estudando. Ele veria pais enterrando seus filhos. Seja por doenças terminais, por balas perdidas ou achadas. Ele veria pessoas casadas e solteiras imersas na pornografia, na imoralidade sexual, adulterando. Ele veria famílias sem se entender. Pai não se entende com filho, filho não se entende com pai, marido não se entende com a sua esposa, esposa não se entende com o seu marido. Ele veria amigos, familiares e pessoas se desconectando por conta de política partidária, de ideologia. Ele veria jovens morrendo precocemente por causa de depressão, de vazio existencial. Ele veria todos esses males. Agora a pergunta que a gente deve se fazer, queridos, nessa manhã é o seguinte: por que o que move o coração de Jesus não move o nosso? Por que o sofrimento que mexe, que causa dor no coração de Deus, não causa no nosso coração? Porque o que Jesus vê, nós não vemos. Isso me lembra um texto de Mateus capítulo 9, em que Jesus ele havia acabado de passar por uma jornada ministerial muito cansativa. E ele olha uma multidão. E ele sente compaixão daquela multidão, porque ela estava desamparada e aflita como ovelhas sem pastor. Jesus ele chega a duas convicções. Ele olha para aquele povo cansado, aflito, desamparado, e ele diz: há uma dor aqui. Há um sofrimento aqui. E em segundo lugar, Jesus ele diz: eles sofrem, eles estão aflitos, porque não tem um pastor para cuidar deles. Porque não tem um bom pastor que dê senso de propósito para a vida deles. Porque não tem um Deus que traga esperança para o seu coração. E por isso eles estão sem direção. E aqui, queridos, há uma verdade poderosa, que é o seguinte: nós pecamos, nós vivemos de maneira deliberada para o pecado,
porque não temos um bom pastor, e não o contrário. Né? Não é que eu começo a ser santo para ter um bom pastor. Eu não tenho um bom pastor, por isso eu peco. Eu não direciono a minha vida para ter um bom pastor. Eu tenho um bom pastor para ter um direcionamento. Então por que a sociedade sofre? Por que a sociedade está aflita? Porque ela não tem um bom pastor que as direcione, que as ame, que dê senso de propósito para elas. Agora, mais uma vez eu pergunto, por que essas questões não movem o nosso coração? Por que nós não olhamos para o aflito da mesma forma como Cristo olhou? Como ovelhas sem pastor, aflitas e desamparadas. Porque nós avaliamos mais o comportamento delas do que o sofrimento delas. Isso é um fato. Ou na pior das hipóteses, porque a gente acha que não tem nada a ver com esse problema. Quando na verdade nós temos. E parte significativa nesse problema, nós também somos pecadores. Certa vez no período da Segunda Guerra Mundial, o jornal The New York Times colocou um título: O que deu errado na humanidade? Esse era o título da matéria. Então um teólogo chamado Chesterton, ele escreveu uma carta com uma frase e mandou para a redação do jornal: Eu sou o problema. Escreveu uma frase: Eu sou o problema. Querendo dizer o seguinte, que parte do sofrimento da humanidade tem a ver conosco também, que nós somos pecadores. Queridos irmãos, de quem é a culpa do jeitinho brasileiro? É nossa. É nossa. Em grande parte, essa inércia de não conseguir olhar e sentir o que Jesus sente é porque nós achamos que esse mal não tem nada a ver com a gente. Isso é um fato. Eu vou dar outro exemplo para os irmãos. Na década de 90, houve um apagão nos Estados Unidos e no Canadá. No norte dos Estados Unidos e no sudeste do Canadá. Mas eu quero focar a atenção no Canadá, no que aconteceu no Canadá. Depois que chegou a noite e houve um blackout, sempre abrindo aqui um parêntese, o Canadá é um país referência em saúde, educação, segurança, bem-estar social, mas no período em que teve um blackout no Canadá, quando chegou a noite, houve um saqueamento na cidade e no país. Pessoas depredaram lojas, roubaram, mataram, assassinaram. E a polícia no Canadá teve trabalho a noite toda para poder lidar, para poder conter tudo aquilo que havia acontecido. Aí você me pergunta, pastor, por que um país desenvolvido cedeu a tantas coisas num período como esse? Porque as nossas obras mais, elas são escondidas na escuridão, nas trevas. Nós não levamos o nosso comportamento pecaminoso para a luz para que as pessoas não conheçam as nossas obras mais. Mas no secreto é que nós revelamos o nosso verdadeiro caráter. Por isso, queridos, como igreja, nós somos chamados a caminhar na luz e abandonar segredos que a gente tem carregado, insistido em carregar, pecaminosos, que destroem a nossa espiritualidade. Dentro da igreja nós carregamos muitos segredos, muitas questões obscuras que são chamadas pelo Senhor a ser levadas para a luz.
Porque enquanto nós continuarmos acreditando que o problema da humanidade não tem a ver conosco, nós vamos continuar sustentando as nossas próprias trevas como se fossem o nosso bichinho de estimação. Foi isso que Jesus viu, queridos. Jesus viu a nossa falta de compaixão, amor e empatia pelo mundo imerso em trevas, assim como ele viu também o mundo imerso em trevas. E por que falta esse senso de urgência? Olha que interessante, queridos. Quando Jesus, ele olha para aquela multidão e diz, olha, eles sofrem, eles estão desamparados como ovelhas sem pastor. Alguém lembra qual que é o próximo versículo? A colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ou seja, qual é a mensagem que Jesus está querendo estabelecer aqui? A falta de percepção da seara, ela se dá porque a gente não olha para a humanidade como Jesus olha. Por que os campos estão brancos? Por que a colheita é grande? Porque o que move o coração de Deus não move o nosso. Porque o que gera sofrimento no coração de Jesus não gera no nosso coração. E nós precisamos olhar para a nossa própria vida para poder se colocar na luz de Cristo. Para poder vivermos com Ele. E sermos conscientes daquilo que causa sofrimento no coração do Senhor. Mas nós precisamos vir para a luz. Nós precisamos abandonar segredos. Porque na luz de Cristo nós manifestamos as nossas boas obras, mas é na luz de Cristo também que o pecado não é encoberto. Em Colossenses capítulo 1, verso 12 e 14, o apóstolo Paulo ele fala algo profundo acerca da luz de Cristo. Porque o Pai nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Esse texto é maravilhoso, é gracioso, glorioso. Porque ele fala que Cristo, por intermédio da sua redenção, do seu perdão, da sua graça, ele nos tornou dignos da luz, nos resgatando do império das trevas e nos trazendo para o reino da sua luz. Por isso, queridos, a partir desse entendimento e desse pano de fundo, nós entendemos esse texto que talvez seja o mais importante e famoso da igreja, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que compreender tudo isso é importante para a convicção desse texto? Porque tem uma palavrinha, uma sentença que faz toda a diferença na nossa compreensão desse texto. Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Jesus amou tanto o mundo. Qual que é a ideia aqui, queridos? É trazer a percepção de que o amor de Jesus não é superficial. Não é fruto de abstração. Não é uma coisa bonitinha. O amor de Cristo é concreto. O amor de Cristo é sacrificial. Por isso, João ele fala, Jesus amou o mundo de tal maneira que morreu, se sacrificou e nos tornou dignos da sua luz. O Deus do universo
O Verbo de Deus veio à humanidade e se tornou acessível aos homens. E foi até as últimas consequências pela igreja. Deus amou o mundo desta maneira. Dessa maneira. Hoje, queridos, nós vivemos numa sociedade que trata o amor de uma maneira muito superficial, não é verdade? O amor romântico, o amor romantizado das empresas, das redes de publicidade, do cinema, da novela. Aquele amor feito de purpurina, mas que não se sustenta na primeira dificuldade que encontra. Não é verdade? E por que não se sustenta, queridos? Porque o amor, ele não é um sentimento bonitinho, legal, romântico, idealizado que a gente tem. O amor, ele se sacrifica. Não é verdade? Tem um dado muito interessante, mas trágico, tá? Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, os maiores índices de divórcio, eles se dão nos primeiros anos de casamento. Os primeiros anos. Por que acontece nos primeiros anos? Porque no início você tem aquela coisa mais idealizada, você não conhece tanto o seu cônjuge. E quando você começa a dividir a vida com ele, você começa a olhar para aquela parte mais obscura do seu cônjuge, que você não conhecia. E hoje na sociedade que prega esse amor desconstruído, esse amor líquido, é um amor que não sustenta um casamento. O que é mais fácil? Se divorciar, resolver o problema, ou amar sacrificialmente o seu cônjuge? O que é mais fácil? É claro, queridos, que cada caso deve ser analisado de acordo com cada caso. Às vezes você se depara com uma coisa nociva, né? Uma coisa extremamente problemática. Mas, a grosso modo, o que acontece é que nós nos frustramos com aquilo que a gente idealizou. E é por isso que quando Paulo fala sobre o amor de Cristo em relação à igreja, ele compara com casamento. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja. O que ele está querendo dizer aqui? Como que Cristo amou a igreja? Se sacrificando por ela. Indo até as últimas consequências por ela. E aqui a gente volta para o texto de João 3,16. Jesus amou o mundo de tal maneira, mesmo sabendo aquilo que há de mais nocivo no nosso coração. Jesus amou a igreja apesar das nossas trevas. Jesus amou a igreja apesar do nosso pior lado. Jesus amou a igreja de tal maneira. Na cruz, queridos, quando Jesus entrega o seu espírito e morre, o texto fala que os céus ficaram numa espessa escuridão, espessa trevas. Trazendo qual a ideia? A ideia de que na cruz do Calvário, quando Cristo se entregou como expiação pelos nossos pecados, era como se essas trevas que Jesus precisou carregar nos seus ombros foi projetada nos céus, né? Essas trevas que Cristo precisou carregar pelos seus ombros se manifestou nos céus e simbolizava que Cristo foi expiação pelos nossos pecados. E o texto fala que o mundo começou a tremer, a terra começou a tremer, começou a convulsionar, trazendo a ideia de que o Filho, o Criador dos céus e da terra, morreu para redimir a criação. Jesus amou o mundo dessa maneira. Dessa maneira. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Jesus, ele carregou a nossa escuridão, nos tirou do império das trevas e nos tornou dignos de caminhar na luz. Por isso, o convite de Cristo para a igreja nessa manhã é considerando esse amor obstinado de Cristo a andar na luz, para que façamos jus a esse sacrifício, a esse amor, a essa redenção, caminhando na luz com Ele, manifestando as boas obras da igreja e não encobrindo o pecado que há de mais obscuro no nosso coração. Para que assim a gente compreenda, para que assim a gente enxergue e olhe como Cristo olha para a humanidade. Para que as dores de Cristo sejam as nossas dores. Para que o olhar de Cristo seja o nosso olhar. Para que a gente sinta como Cristo sente. Nós precisamos ser participantes e viver à altura daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É um chamado para a gente andar na luz. Amém, queridos? Vamos orar? Eu queria convidar os irmãos a inclinarem a sua cabeça.